Shalom. Que sejamos imitadores de Cristo. Amém? Jesus é santo. Então todos nós que somos seguidores de Jesus, nós somos seguidores de Cristo, também temos que ser santos, temos que buscar ser santos, sermos puros, termos decência, temos pureza ao falar, temos pureza na forma, no modo de ser, no modo de vida. Amém? Então nós queremos ser como Jesus, nós devemos procurar ser como Jesus, devemos ser imitadores de Jesus. Amém? Que nós sejamos imitadores de Jesus. Nós queremos permanecer na presença de Deus, nós queremos buscar Jesus verdadeiramente, andar em caminhos de santidade, andar em caminhos de paz, de amor, de alegria e trazer almas para Cristo. O evangelismo não é luta, não é guerra. É uma forma de trazer e convencer a pessoa sobre o evangelho verdadeiro. E quem convence é o Espírito Santo. Nenhum homem tem poder para convencer. Então não usemos a força para trazermos a verdade para as pessoas, mas que sejamos nós mesmos naturalmente e deixar que o Espírito Santo nos conduza. E que o Espírito Santo possa agir. Se nós não temos habilidades, que nós possamos orar, Senhor, que o Espírito Santo esteja lá convencendo enquanto nós ministramos a Tua palavra. Porque a palavra de Deus também é como semente. Quando nós lançamos num coração fértil, então a semente ela germina e dá frutos. Amém? Mas quando a semente cai numa terra rochosa, ela não prospera, ela não cresce. Amém? Não é luta, é pelo Espírito, não é pela força, mas é pelo Espírito. Quem convence é o Espírito Santo. Então, se estamos evangelizando alguém, estamos pregando para alguém durante muito tempo, e a pessoa não está mudando, não está tendo mudança, esse papel de transformação, de mudança, é o papel do Espírito Santo. Enquanto nós trazemos a pessoa a palavra da verdade, o Espírito Santo vai ministrar no coração da pessoa. É um processo. Para alguns é imediato, para alguns leva um tempo. Saulo seguia uma teologia que ele acreditava. Porém, quando o próprio Jesus interviu na vida dele, ele mudou. Mas encontramos que existem pessoas que foram ministradas durante várias vezes, durante vários anos, e ainda não tiveram essa mudança, ou levaram muito tempo para mudar. Existem os que recebem logo e mudam, existem os que levam um tempo para mudar. Amém? Então, é necessário nós permanecermos na presença de Deus e sermos santos como Jesus, nos abdicando do pecado, nos abdicando de toda coisa que nos afasta da presença de Deus. Vamos à palavra de Jesus. A palavra de Deus no livro de Efésios capítulo 5. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios capítulo 5. Sempre é importante termos a Bíblia do lado para sempre estarmos a ver, para não sermos enganados, porque nós vamos ouvir e vamos receber coisas que nós não sabemos. E não devemos meditar na palavra de Deus para ter certeza que é isso, que é verdade, isso que está nos ministrar. Porque podemos ser manipulados, existem falsos mestres, existem falsos profetas. Então são pessoas que falam coisas que não têm nada a ver e você acredita. Porque a pessoa usou versículos que nem sequer são do tal livro. Amém? Efésios 5, versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus, por isso devem ser como Ele. Por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós. O ato de dar a vida, de se entregar por nós, é a maior demonstração de amor. O sacrifício que o Senhor Jesus fez cobre toda a multidão de pecado. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, nós mudamos. Porém, quando nós aceitamos Jesus, nós voltamos às mesmas práticas. Jesus não vai ser crucificado outra vez. Então, é necessário nós aceitarmos a Jesus, recebemos o batismo, sermos transformados e nunca mais voltar para essas práticas, porque esse é um perdão que nós recebemos de graça. É a graça de Deus que se manifesta na nossa vida. Amém? Então, que sejamos imitadores de Jesus. Vamos à palavra. Assim como Cristo nos amou e deu sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Perfume agradável. Ainda não é uma coisa. Amados, a palavra aqui fala de perfume agradável. Eu quero te deixar numa dimensão muito interessante. Jesus, quando carrega o pecado da humanidade, Deus o abandona, porque o pecado tem um cheiro horrível. Amém? O pecado tem um cheiro horrível. E Deus odeia o cheiro do pecado.
E o nível de pecado que Jesus carregou sem culpa era tão intenso que o Espírito apartou-se dele. Tanto que ele disse, Eli, uma sabatana, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não tem aliança com o pecado. Mas o sacrifício de Jesus tinha um perfume agradável. Como um sacrifício, tinha um perfume agradável. Amém? Tanto que ele ressuscitou e ele vive até hoje, eternamente. E nós estamos salvos. Todos nós que aceitamos a Jesus vivemos em seus caminhos. Nós somos salvos. Amém? E todo aquele que crê em Jesus é salvo. Aleluia. Sacrifício que agrada a Deus. 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Entende essa palavra? Vocês fazem parte do povo de Deus. Não sei se estás a entender o impacto que essa palavra tem. Fazem parte do... Ai. Ok. Vocês fazem parte do povo de Deus. Povo eleito, povo escolhido. Povo, propriedade peculiar de Deus. Nós fazemos parte do povo que Deus escolheu para Ele. Aleluia. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa. Não pode nem ser assunto de conversa. Você é cristão. Por que você está a ter essas conversas indecentes? Não, mas estamos entre casados. Por que estão a ter essas conversas indecentes? A palavra de Deus diz, portanto, qualquer tipo de ok? Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não pode ser nem mesmo assunto. Não deve se praticar a imoralidade sexual e nem pode ser assunto. Não pode ser assunto de conversa. Não pode ser tema de conversa. Não pode ser colocado no meio dos irmãos. Não pode se discutir sobre isso. Pois isso cria pensamentos lascivos. E pensamentos lascivos é um pecado que muitos têm dificuldade de confessar. Muitos têm pecado. Lascivio é o pecado que acontece aqui. Jesus, quando diz... a lei de Moisés diz que todo aquele que sair com uma outra mulher, sendo casado, já adulterou, pecou e deve ser condenado. Jesus diz... aquele que olhar a pessoa com uma intenção indecente já cometeu adultério. Então, a lascívia começa aqui, é um pecado que muitos de nós temos dificuldade de confessar. Muitos de nós não confessamos o pecado lascívio. É um pecado que está aqui. E por isso que nós devemos orar sempre, pedimos perdão a Deus por todo o pecado coberto e encoberto. E que o Senhor possa nos sondar nosso coração. E tudo aquilo que nós esquecemos, todo o pecado que nós esquecemos, que o Senhor possa sondar e colocar na nossa mente e que possamos confessar. Nós devemos ser livres de todo o pecado. Deus, Ele é fiel, Ele sonda o coração. Se a intenção do perdão que você está a pedir é verdadeiro, Ele sonda seu coração, Ele te perdoa de todo o mal. Aleluia. Vamos à palavra. 4. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês, pelo contrário. Digam palavras de gratidão a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Nós devemos falar palavras de agrado, palavras de agradecimento. Não, tudo em nossa vida é voltado a Deus. Onde está teu coração, aí estará teu tesouro. Então, se você enche teu coração de Deus, você ama Deus de todo o seu coração, sem priorizar nenhuma outra coisa, automaticamente o teu tesouro será a presença de Deus na tua vida. Aleluia. Vamos à palavra 5. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo de qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçoso. Ok, vamos lá. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte no reino. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa. Pois a cobiça é um tipo de idolatria.
Pessoas que cobiçam acabam idolatrando. Aleluia. Quando a palavra diz que não receberá uma parte do reino de Cristo. Quando Cristo estava diante ao Pilatos, perguntaram se ele era rei dos judeus. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Amados, a palavra de Deus, ela já nos revela que existe um reino, onde nós somos chamados para termos a vida eterna. Então nós temos um lugar que fomos prometidos por Deus. Ele disse, vou e não vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, é Jesus dentro de nós. É por isso que quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós fazemos aquilo que Jesus fazia. O Espírito Santo nos ensina, nos conduz, fala conosco. Nos conduz, nos dá conhecimento, nos dá entendimento. E tudo aquilo que ele fazia, milagres, tudo nós fazemos também, porque o Espírito está dentro de nós, é o Espírito de Deus. Então que nós possamos fazer possamos nos examinar e vermos se nós temos mesmo, sentirmos se nós temos mesmo o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Pois se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, então somos pessoas mortas, somos sepulcros caiados. Sepulcros caiados é uma palavra que Jesus usava para dizer morto-vivo, pessoas que só têm fôlego de vida, mas estão mortas espiritualmente. E existem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Alguns estão nos púlpitos improvisando porque já morreram. Quando já não é Deus fazendo, você tem que improvisar para manter o povo de Deus. Muitos líderes já morreram espiritualmente por conta de muitas coisas, por dar legalidade a muitas coisas. Mas estão lá no púlpito improvisando. Assim como muitos irmãos também já morreram espiritualmente. Estão ali só improvisando, fazendo ser alguma coisa que não são, fazendo aquilo só para deixar uma aparência enganosa. Mas eu vou dizer uma coisa muito interessante. Quando nós investimos no parecer ser, enquanto não somos, automaticamente perdemos a oportunidade de sermos o que nós estamos investindo, parecer ser, não sendo. Aleluia. É necessário nós sermos o que somos para que aquilo que nós desejamos ser, não façamos parecer ser, mas que nós sejamos na presença de Deus, para que Deus possa nos conduzir a sermos aquilo que nós precisamos ser, aquilo que nós queremos ser. Mas quando nós começamos a fingir, nós perdemos a oportunidade de ser. Aleluia. Muitos investem num parecer ser. Então, quando investem num parecer ser, fogem da realidade. Você cria uma realidade que não é. Por isso que muitos relacionamentos que começam com fingimento, eu sou assim. Quando as pessoas se cansam de fingir e depois se revelam, os dois, depois de muito tempo, se desconhecem, porque os dois estavam fingindo ser o que não eram. Investiram muito no parecer ser para manter algo. Agora, quando a pessoa já quer aquela que conhecia e vê uma nova pessoa que na verdade é a pessoa original, automaticamente já não se conhece, por isso que há discussões. É por isso. É muito difícil um casal que começa fingindo permanecer junto. Mas uma mulher que é o que ela é desde o princípio e permanece no relacionamento, ela prospera no relacionamento. Pessoas que são verdadeiras até no relacionamento, que são elas mesmas no relacionamento, têm sorte, têm bênção no casamento. São pessoas que causam, são pessoas que duram no relacionamento. Eu não sei se você vai perceber o que estou a dizer, mas quando você começa a ser você mesmo, a pessoa vai te aceitar, vai te assumir e vai conhecer você assim como você é. Mas quando você começa a investir no parecer ser, quando você se cansa e volta à realidade, a pessoa te desconhece, porque você investiu num ser que não existe. Então aquele ser, quando desaparece, o amor desaparece, o interesse desaparece, então o relacionamento também tem que acabar. Aleluia. Então nós devemos investir no ser que nós somos e devemos buscar sermos sempre aquilo que nós sempre fomos. Aleluia. Amém. Palavra de Deus. Algo que o Senhor colocou no meu coração. Amados, quando Deus, Ele te repreende, é porque Ele te ama. Então, Ele vai te corrigindo para que tu se aperfeiçoes na presença, no lugar dEle. Às vezes, Ele usa um homem de Deus, ou uma irmã, uma varoa, um varão valoroso, para te repreender. Só
Quando tu não acatas e permaneces fazendo o mesmo ato, Deus, Ele deixa a tua alma, aleluia, Ele deixa a sua alma para o caminho da perdição. Ele deixa, você vai para o caminho da perdição. Deus repreende aqueles que amam. Então, quando você é repreendido, é porque Deus te ama, Ele quer te corrigir. Mas quando você nega a repreensão, porque você é forte, you are strong. Cuidado. Porque Deus, Ele abandona, Ele te deixa. Deus, se há repreensões na tua vida, se te corrigem, dizem isso aqui está errado, é porque Ele te ama. Ele ama você. Mas quando você se afasta dessas coisas e começa a buscar outros caminhos, costuma a praticar as mesmas coisas, Deus, Ele te deixa nesse caminho de perdição. Ele deixa o desejo da tua alma. Ele deixa tu com o desejo da tua alma no caminho da perdição. Mas Ele te repreende para te corrigir. Deus é santo, Deus, Ele é bom. Amém. Palavra Hebreus. Abra a tua Bíblia. Hebreus 6, versículo 12. Palavra muito abençoada. Diz: não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Encontramos que muitos de nós, quando iniciamos o Evangelho, se calhar somos evangelizados que em Jesus tudo dá certo. Realmente, em Jesus tudo dá certo. Porém, é um processo. Para que as coisas deem certo, é necessário que as coisas erradas primeiro sejam retiradas. Só quando as coisas erradas são retiradas, porque você se apegou às coisas erradas, você pensa que as coisas estão piorando. Mas é só uma aparência. Porque quando as coisas parecem estar a amargar, é uma restauração, é uma remoção das coisas. Encontramos Moisés. Moisés, quando vai ter com o povo para a libertação, para libertar o povo, porque a libertação não é só espiritual, a libertação também é a pessoa estar num cativeiro e precisa ser liberta. Então, aquele povo precisava de ser liberto. Então, enviaram quem? Enviaram Moisés. Moisés, go! Vai lá libertar meu povo. E Moisés, quando chega lá, e fala com o homem lá e diz: eu vim aqui buscar o povo. Você tem o quê? Olha, eu não tenho soldados como tu. Eu aqui trago milagres, prodígios. Eu trago manifestação do poder de Deus. E eu não estou sozinho, eu estou com Deus. Então, automaticamente, eu vim te falar pessoalmente que tu dispenses o povo, porque eu não vim sozinho, eu vim com o Ser Supremo, eu vim com o Ser que está acima de todos os seres, eu vim com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Ramsés começou a desautorizar. Então, o que vais fazer? Eu tenho um cajado aqui. Eu vou mostrar algo que o cajado faz. Ele deixou o cajado se transformou em cobra. Ele olhou e disse: meus feiticeiros também fazem isso aí. Chamou os feiticeiros pegaram pauzinhos, fizeram seus rituais e transformaram aquelas coisinhas em cobrinhas. Só, entenda uma coisa. Moisés só tinha uma cobra. E os feiticeiros fizeram muitas cobrinhas. Mas entenda aqui, Satanás, ele tem capacidade de dar muitas coisas. E Deus pode te dar uma única coisa. E essa coisa vai permanecer para todos e sempre. A única cobra, ou o único cajado que se transformou em cobra, em serpente, devorou todas as cobrinhas de Faraó. Destruiu todas as cobrinhas de Faraó. Se calhar a bênção que está na tua vida está a destruir essas maldiçõezitas que tu te apegaste, para que a bênção possa manifestar tremendamente. Então é necessário essas cobrinhas serem destruídas para que aquilo que Deus tem para ti possa se cumprir. Aleluia. Essa palavra diz uma coisa muito interessante. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e que têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Paciência para receber o que Deus prometeu. Se temos uma promessa de Deus, nós devemos ser pacientes, porque aquilo que Deus tem para nós iremos receber. Aleluia.
Deus promete, ele cumpre. Vamos lá. 13. Deus fez a promessa a Abraão, jurou cumpri-la. Jurou cumpri-la. O juramento nós fazemos com uma pessoa, um nome que está acima do nosso nome. Por isso nós costumamos dizer, costumávamos dizendo, eu juro pela alma da minha mãe, que está acima de mim, pela alma do meu avô, que está acima de mim, talvez acima do meu pai. Mas, Deus, ele disse, Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. Não há outro acima de Deus. Então, ele jurou por si mesmo que ia cumprir. Você não está entendendo? Quando chegamos no nível de Deus, ele jurar cumprir uma coisa, significa que estamos num nível excelente de intimidade em que Deus ele mesmo se compromete conosco. Então, quando nós temos compromisso com Deus, nos comprometemos com Deus, Deus, se compromete automaticamente conosco. Então, quando Deus se compromete conosco, nada nem ninguém poderá nos derrubar. Nada nem ninguém poderá nos tirar aquilo que ele tem para a nossa vida. Independentemente da situação, da condição ou do local onde nós estejamos, Deus ele vai cumprir aquilo que nós temos. Aleluia. Vamos continuar. A palavra está boa. Ele disse a Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência, por isso recebeu o que Deus já havia prometido. Teve paciência, 25 anos à espera de um filho. Não é fácil. E você se converte em 3 meses, já quer ver resultados da parte de Deus. Mano, você nem sequer sentiu as tribulações, nem sequer sentiu as provações, nem sequer tem certeza que vai permanecer. Está ainda na incerteza, mas já quer as coisas acontecer. Sejamos pacientes. E sejamos pessoas que sabem esperar na presença de Deus. Aleluia. Se Deus tem algo para nós, se devemos passar por uma situação que nós possamos suportar. Nós estamos sempre esperando as profecias de vai tudo dar certo, vai tudo se abrir, vai tudo se restaurar, vai tudo carro, chave de carro, casa. Estou vendo uma casa, estou vendo uma porta se abrindo. Quando dizem você vai passar por uma tribulação terrível, mas tenhas fé, porque no fim, you are win. É difícil receber isso. Quando dizem vais passar por tribulações, final de X na tua família, não vai passar deste ano. Tu não estás afim de receber isso. Tu queres receber sempre bênção. Mas a palavra de Deus, ela é que é justa, ela é reta. Então ela vem para transformar, ela vem para te edificar, para te restaurar. Então que possamos permanecer na presença de Deus. Oh, aleluia. Quando alguém jura, usa o nome. Quando alguém jura, usa o nome de pessoa que é maior do que ele. O juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro que ia receber o que ele havia prometido. Jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Aleluia. Portanto, há 2 coisas que não podem ser mudadas. O respeito delas, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Aleluia. Deus não pode mentir. Se Deus jura, ele promete. Mas eu quero te levar a uma dimensão para tu perceberes uma coisa muito interessante. Na lei espiritual, o que eu vou te falar vai mudar a tua vida. Na lei espiritual, existem muitas regras, existem muitas coisas que acontecem. O princípio da legalidade. Quando nós damos legalidade às trevas na nossa vida, então existe uma coisa que chama-se revogar. As pessoas que estudam direito entendem muito bem sobre revogar. Revogar significa quando nós temos algo, quando nós definimos algo para ser feito e a pessoa não está mais ali para receber ou não está na condição em que nós colocamos para receber, então nós revogamos. A pessoa já não está ali, a pessoa já é morta. Então não vamos dar um morto uma coisa que pertence a pessoas vivas. Então é revogado. Depois quando você se torna um sepulcro caiado, um morto vivo. Palavra bonita, né?
em sepulcro caiado. Yeah. Sepulcro caiado. Morto vivo. Pessoa que só tem fôlego, que só anda, mas já morreu. Aleluia. Então pode ser revogado. E depois você vai, não, eu tenho uma promessa, sim. Mas foi revogado. Porque você não esteve, não permaneceu. Vamos procurar na Bíblia os que estiveram nessas situações, o que aconteceu. Foram abençoados. Jó foi abençoado porque esteve ali. Abraão permaneceu, esteve ali, recebeu. E os demais homens de Deus receberam. Então, existem coisas que acontecem no espírito, existem coisas que acontecem carnalmente. É necessário nós entendermos que nós somos seres espirituais e a nossa guerra não é contra a carne. Se alguém vem manifestar para ti e fala mal, faz isso, mais aquilo, acho que é um demônio. Você não pode olhar para a pessoa, você tem que olhar o demônio que está na pessoa, você ter misericórdia dele. Olha, é uma alma. Amor é isso, se preocupar com a pessoa te atinge, te bate, faz coisas erradas, você tem que olhar. Mas será que ele está sendo conduzido? Principalmente pessoas que já têm um caráter, o demônio só vem acrescentar. Existem pessoas que o demônio até não aguenta porque as pessoas são tão terríveis que o demônio só faz papel de demônio de estar no corpo da pessoa só e a pessoa, o resto é com ela. Ela age de maneira que ela quer. É pessoas que você pode... Graças a Deus. Amém. Que possamos permanecer na presença de Deus. Que possamos buscar a presença. Sermos imitadores de si. Queremos ser como Cristo. Queremos permanecer na presença de Jesus. Queremos ser santos. Nos abdicar, nos afastando. Lemos muito bem a palavra. Que as palavras de indecentes, de imoralidade, de sexualidade, essas coisas, nos afastam. Destroem muitas coisas na nossa mente. Que isso não faça mais parte do nosso meio. Que nós possamos falar de coisas santas, que nós possamos andar em caminhos santos, pois Jesus é santo. Amém. Que o Senhor possa rico e poderosamente nos abençoar. Shalom. Shalom, shalom, shalom.